E esse é um tema que a gente vai precisar rememorar tantas vezes quanto forem necessárias, não por novos membros, não por antigos membros, por todos nós. É muito fácil esquecer algumas coisas, e aí essa reflexão tem que ser cotidiana para que a gente diminua os nossos erros e os nossos equívocos. Pode passar. Então, quando a gente se propõe a discutir sobre ética, e aí eu sempre penso, o que será que o pessoal entende de ética? E o que será, qual é o conceito que a gente fala? Ética na pesquisa, ética na produção científica, mas será que ética não seria moral? O que seria isso? Alguém pode me dizer a diferença de ética e moral? Rapidinho. Eu não consigo ver os nomes. Alguém? Alguém? Então tá, para a gente não se delongar, mas não se preocupe, que das próximas vezes a gente tem que ir conversando e que tem que ir dialogando. Moral é algo que se refere a costumes, né? O costume de determinado povo, que a gente aprende na igreja, que a gente aprende em casa, que a gente aprende com grupos de amigos, que pode sim estar associado a algo ético ou não. Exemplo, né, o casamento com criança. Na nossa sociedade ela é imoral, mas existem sociedades orientais que casam, né? Ainda que espere que essa criança se torne é, enfim, apta à reprodução para que se consolide esse casamento, casa-se crianças de 7 e de 8 anos. A gente compreende isso como algo imoral, mas em determinadas sociedades não é. Então, a moral ela muda ao longo do tempo, muda ao longo, né, das questões culturais, familiares e sociais. Por isso que a gente se baseia em ética na produção científica, porque a ética ela é imutável, ela deveria ser imutável. A ética é a reflexão filosófica, a reflexão teórica sobre determinado comportamento. E o que é que se busca com a ética? Se busca o bem comum. Tem que ser bom para mim e tem que ser bom para o outro, tem que ser bom para o coletivo. Então, a gente, ao longo da nossa discussão, a gente vai vendo que, por vezes, a gente cumpre preceitos morais, a gente segue o curso de determinadas decisões, mas não necessariamente a gente é ético. E aí, Rumi sempre está se perguntando, mas eu sou muito ético, a gente sempre acha. E aí, quando eu estava lendo os textos, até comentei com Kisa, meu Deus, eu já cometi uma série de infrações. Por isso a gente tem que estar se revisitando sempre. Quando a gente pensa ética na produção científica, se divide em dois grandes grupos. Primeiro, o cuidado com pesquisa com seres humanos. Por isso a gente envia trabalhos para o Comitê de Ética em Pesquisa, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, onde houve um avanço imenso nos conhecimentos científicos. Só um exemplo, a embriologia avançou sobremaneira após os campos de concentração, né? Embora seja um exemplo muito grotesco de se dar, eu acho importante que seja falado, nos campos de concentração eles identificaram todo o desenvolvimento embrionário porque eles abriam mulheres judias que estavam no processo gestacional e via como era no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Hoje, quem tem filho, né, consegue fazer ultrassom e se prevenir de várias doenças para a mãe e para o bebê, em decorrência desse conhecimento que outrora foi produzido, mas sem nenhuma ética e sem nenhum respeito. Então, existe a necessidade de cumprir preceitos éticos para os sujeitos dessa pesquisa, e a gente até já falou em um encontro anterior e vai voltar a falar, mas hoje a gente vai se deter a outra seara da ética na produção científica, que são fabricação e ou falsificação de dados, conflito de interesse entre pesquisadores e o agente financiador do estudo e o plágio. Então, veja que é um campo muito vasto, e hoje a gente fala brevemente, mas a gente retoma, tal qual o Rumen, sim, a gente precisa revisitar isso sempre. Pesquisadores que têm uma longa carreira precisam, e os que estão iniciando também. Pode passar aqui, né? Não passou aqui, não. Hoje a gente vai se deter a falar o que seria, o que é uma autoria, o que não é uma autoria, o que é plágio e o que seria o autoplágio. Primeiro, tanto o conceito de autoria quanto de plágio e, consequentemente, de autoplágio, ele é relativamente recente, né? Antigamente, as histórias elas eram oralizadas. Vocês já assistiram 300? Aquele filme 300 de Esparta? Eu assisti umas 300 vezes, tanto que eu gostava antigamente.
E aí é um homem contando a história daquele rei, Leônidas, né? As histórias antigamente elas eram contadas de mãe para filho, de geração para geração, e ninguém sabia quem criou a história. Na verdade, ela era co-criada, né? Porque toda vez que ela era contada, alguém adicionava ou retirava um detalhe. E não havia uma necessidade de apropriação daquela história, daquele objeto, daquela escrita. Até porque muita gente nem sabia ler, né? A leitura ela era rara, era para um clero e para a nobreza. Então, o conceito de autoria, plágio e autoplágio, ele só começa a ser pensado a partir dos últimos 2 séculos, né? Quando as pessoas tiveram mais acesso à leitura, acesso a livros, acesso a bens de consumo, e criar alguma coisa se tornou um produto, né? Você tem orgulho de algo que você cria, ou vergonha, né? A depender do que foi criado. Mas, enfim, você entende aquilo como algo que deve ser referenciado e que deve ter o seu nome, porque exigiu o seu trabalho. Então, a gente falar de plágio e autoplágio parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Né? Um autor, em 2007, né, traz essa frase que é evidente. A gente quer ser referenciado por um trabalho que a gente fez e que nos deu trabalho. As pessoas, quando partilham, esquecem que aquele bem é objeto de um árduo trabalho, que merece reconhecimento e, portanto, não deve ser simplesmente copiado. Isso é óbvio, mas muitas vezes a gente... Até acontece, por exemplo, você tem uma ideia, comenta com um colega, e aí daqui a pouco ele vai e diz a ideia como se fosse dele. E isso é tão incômodo, né? Já aconteceu, eu acredito que em qualquer, né, em qualquer grupo, você comenta, é tanto que a gente vai ficando um pouco constrangido de comentar e nem fala, com medo de que alguém se aproprie da nossa ideia. Do mesmo jeito ocorre com a apropriação de algo que foi escrito, trabalhado, produzido, publicado, e às vezes que nem deu tempo de ser publicado ainda. Pode passar. Com relação à autoria, como eu havia dito, as pessoas não tinham tanta preocupação em dizer quem foi o autor de determinada frase. É tanto que se a gente colocar no Google um trecho, aí diz, foi Sócrates que disse, e na mesma página do Google tem dizendo, foi Hipócrates, ninguém sabe quem foi que disse, né? Foi um filósofo, ou foi Clarice Lispector, tudo foi Clarice Lispector que disse, qualquer frase foi Clarice Lispector, Padre Fábio de Mello, ninguém sabe quem é que falou. Então, a autoria tinha esse eixo, todo mundo podia dizer qualquer coisa e colocar uma legenda lá. A partir também dessa premissa de que publica, apareça ou pereça, né, dessa imposição de que a gente precisa ser produtivo e que precisa ser autor, porque há uma série de vantagens de constar na autoria de determinado trabalho, e sem haver essa reflexão ética, ocorre muito de apropriação de autoria de trabalhos que não são seus. É preciso lembrar que, né, ser autor de um trabalho, né, construir um trabalho científico, primeiro é importante para a ciência. Né? Raíssa Jerônimo comentou, eu participei agora da pesquisa sobre medicamentos sobre o Covid, está trazendo progresso, né, que vai reverberar de forma positiva para todos nós, é o que a gente espera. Isso coletivamente. E de forma individual, há vantagens para o próprio autor. Né? Quem não quer ser autor? Uma das meninas disse, eu tenho um artigo, a gente foi, já é muito. Porque a gente sabe como é difícil publicar, e o quanto é importante e o quanto a gente é cobrado. E é cobrado em cadeia. Né? Quem está na pós-graduação é cobrado, aí cobra o seu orientando, que cobra a pessoa da graduação, que cobra o IC, é uma cobrança em cadeia. Há vantagens, claro, para o autor. O reconhecimento do esforço intelectual, o estabelecimento e sedimentação da reputação do pesquisador por meio da acreditação pública, a garantia de continuidade dos seus projetos, prestígio e obtenção de posições acadêmicas hierarquicamente superiores. Você olhar, por exemplo, o currículo Lattes de Maria Cecília Minayo, é difícil que alguém vá negar um artigo dela, porque, poxa, ela já publicou tanto, ela já é tão boa em tanta coisa. Então, evidentemente, que quanto mais você publica, dá-se a entender que você é muito expert na área e isso gera status. Financeiramente também tem retorno, porque há bolsas de produtividade para quem muito publica, para quem quer se inserir ainda no mercado de trabalho, ou em seleções de mestrado, doutorado, ou concurso público para docente. Isso também conta, então todo mundo quer ser autor, mas não deve ser feito de toda maneira. Vou passar aqui, né?
E aí, quais são as possibilidades? Aí, Chloe está se perguntando, não posso ser autor de tudo que eu quiser, não? Não posso botar que a frase é minha? Existem critérios de autoria, que a gente já falou em reuniões anteriores, mas é válido reforçar. Os critérios de autoria, até quando a gente vai enviar um artigo, a gente precisa enviar uma carta ao editor e uma apresentação, né, um cover letter do trabalho que a gente envia, vai dizendo assim, Pétala fez isso, isso e isso, Raíssa fez isso e isso, Lucas fez isso, Elizabeth fez aquilo, porque a gente precisa atender a esses critérios de autoria. E aí é muito bom ter essa clareza para que, ao final de determinada produção, não haja conflito, ou desgosto, ou frustração por você acreditar que é autor de algo sem, de fato, sê-lo. Primeiro, tem que ter uma contribuição substancial na concepção e planejamento, ou aquisição de dados, ou análise e interpretação dos dados. Você fez alguma coisa dessas? Aí você talvez possa ser autor. Redigiu, elaborou o artigo, ou fez a revisão intelectual e crítica deste? Você aprovou a versão final a ser publicada? Se você fez essas coisas, você está no checklist do critério de autoria. E aí, Chloe, o que é que você acha? Seu artigo pode passar. Então, né, muitas vezes a gente participa de uma coleta de dados, crente que o nome vai estar lá, só que a equipe que coletou os dados era enorme. Você coletou, mas não contribuiu nas outras etapas, não participou da redação, não aprovou a versão final a ser publicada. Então, não necessariamente você é autor. O que não significa que você perdeu tempo, né? Você aprendeu, e aí a gente vai passando por etapas até, de fato, poder ser autor e ter publicações. E é sempre válido pensar que é mais válido uma publicação em que você participou de forma coerente, que você se orgulha daquilo que você fez, do que uma infinidade de publicações baseadas em plágio, ainda que ninguém veja, mas você sabe, né? Você olha e você sabe, eita, que equívoco, ou que você não contribuiu. Então, é muito isso de revisitar a ética que a gente precisa ter, pessoal e coletiva. Além do mais, existem outros critérios que devem ser pensados com relação à autoria de artigo. Se você propõe, você tem uma empresa de fomento, alguma coisa, e você consegue um financiamento para determinado artigo, isso não significa que você é autor, se você não fez o que a gente falou anteriormente. Então, obtenção de financiamento, coleta de dados ou supervisão geral de um grupo não são unicamente, né, só por isso, critérios para autoria ou coautoria. Todas as pessoas designadas como autoras ou coautoras deverão estar qualificadas para defender o trabalho. Isso é muito importante. Você leu tudinho. Imagina, a gente às vezes já foi colocado em trabalhos que não correspondem em nada com o que você acredita, com o que você prega, com o que você fala. E aí acontece em artigo, mas acontece muito em capítulos de livro. Tem uma pessoa chamada Luana tentando entrar. Vocês estão vendo aí? Capítulo de livro. Ocorreu uma vez de me aparecer como autora de um capítulo do livro, que eu guardei o livro e escondi, de tão constrangida que eu fiquei. Então, é importante a gente saber onde é que está nosso nome, né? Por que está aí, eu me orgulho desse trabalho, e eu posso defendê-lo. Né? Tudo que tiver ali escrito, você tem que saber do começo ao fim, ainda que o seu trabalho tenha sido melhorado por outros colegas. Cada autor ou coautor deverá ter participado suficientemente do trabalho e ter responsabilidade pública sobre o que foi, né, postado, o que foi publicizado. E aí, outra coisa que a gente já falou anteriormente, mas que também é válido, é que a ordem do autor e coautor ela tem que ser decidida coletivamente pelo grupo, e o grupo todo tem que saber dizer por que aquela é a primeira autora. A ideia foi dela, né? Ela organizou o protocolo da pesquisa, o que foi que contribuiu para que ela seja a primeira, tem um segundo, tem um terceiro, tem um quarto. Com essa obrigatoriedade e essa imposição para que se publique ou morra, né, na academia, normalmente as pessoas estão fazendo o máximo de autores por artigo, né? E aí, às vezes, também esse convite não é ético e não é fidedigno. É ótimo quando tem várias pessoas e cada um traz um olhar e traz uma contribuição, e sempre que alguém lê, consegue achar alguma forma de melhorar.
mas por vezes é só juntar nome para não perder a oportunidade de publicação, e aí nem todos os autores estão qualificados para defender esse material que foi publicado. Não se permitam fazer isso. Pode passar. E aí Chloe pergunta, oxe, então, né, eu posso ser autora convidada, pressionada ou fantasma? O que seria isso? O autor convidado. Você escreve um artigo, aí tem 5 pessoas, mas ainda pode um sexto. Aí vamos chamar quem? Vamos chamar Pétala? Bora. Ela não precisa nem olhar, mas como ela publica muito, a gente bota o nome dela e quem sabe não passa, só porque está o nome dela. É o sonho, o equívoco, né? Mas ocorre, porque até os editores de revista, por vezes, olham isso. Né? Quem é que está publicando aquele artigo? De que universidade ela veio? Então, o autor convidado a pessoa nem contribuiu de fato, mas para dar um up, né? Para dar um know-how naquele artigo, bota a pessoa. Não é critério de autoria. Segunda possibilidade, e que é uma infração ética nos conceitos de autoria, existe um grupo de pesquisa em que o mais antigo do grupo de pesquisa, normalmente o que tem a maior titulação, também não faz mais nem a leitura de nada, e ele é colocado e ele é inserido em todos os artigos que aquele grupo produzir. Aí é meio que por pressão, né? Todo mundo faz e aí ele ganha o nome. Todo mundo faz e ele ganha o nome. É possível que todos vocês já tenham visto situação semelhante. Né, o dito cujo ou a dita cuja já não consegue mais contribuir e nem teria tempo para contribuir em tantos materiais, mas por questões de status, é uma questão moral aceita, né? Vamos colocar, até porque ele é o líder do grupo de pesquisa, porque ele fundou o grupo de pesquisa. Então, vem a diferença de ética e moral, é moralmente aceito essas questões de autoria por pressão, autoria por questões de status, mas não é ético. E ainda existe outra questão da autoria, que é chamada autoria fantasma. O que é que ocorre? Uma pessoa, por exemplo, fez a análise estatística de um trabalho, deu sugestões, contribuiu muito com os resultados, mas tinha que chamar um convidado e tinha que chamar alguém por pressão. Não cabe aquele que de fato contribuiu. Tira aquele que contribuiu, ele vira um autor fantasma, que não vai ter o seu nome, né, lá listado, quando na verdade ele de fato merecia, né, estar compondo essa lista de autores. Então, em síntese, essas 3 formas de autoria, convidada, por pressão ou fantasma, é uma infração ética que a gente deve evitar e refletir sobre ela. É claro que são embates que a gente vai fazendo. E é muito bom quando a gente está num grupo de pesquisa, onde a gente discute ética e vivencia a ética. Porque em determinadas situações você dizer, não vou colocar o nome, porque não contribuiu, gera desafeto, né? Mas são necessários. Pode passar. E aí, outro aspecto que a gente precisa levar em conta é a questão do plágio. O plágio está muito relacionado à cola, e a cola que a gente aprende desde a tenra infância, né? Que, inclusive, que às vezes traz até status. Aquela pessoa que estuda muito no colégio, que não precisa colar, às vezes sofre bullying. E aquele que cola, e que cola tão bem colado, que engana o professor, que engana todo mundo, ele é tido como, nossa, ele é muito desenrolado. E é isso que vem da escola, chega até a academia e chega ao ambiente de trabalho. Não se separa, minha gente. A gente não tem uma conduta totalmente destrambelhada, cheia de infrações éticas na escola, e aí, de repente, você virei uma pessoa extremamente ética. Não, isso é construído, é uma atitude pensada, repensada constantemente. Eu lembro que tinha um menino que estudava comigo, ele era perito, ele colava tanto, e um dia uma professora viu, ele engoliu a cola, um papel ofício, ele engoliu no seco, com uma cara assim de sarcasmo, porque ela não tinha mais como provar. Como ele não morreu entalado, até hoje eu não sei, mas ele engoliu. E todo mundo ovacionava ele, porque ele passava com notas excelentes, sem de fato ter estudado. Ou seja, aquele jeitinho, aquele comportamento de quem se beneficia e que provavelmente, né, não tendo tido uma possibilidade de reflexão sobre o comportamento, ele às vezes está galgando até um grande cargo, um cargo público até, e fazendo tudo errado.
Então, o que seria o plágio? É o uso de ideia, figura, texto, de autor, sem que a atribuição, né, sem dar a atribuição do devido crédito, fazendo parecer que quem plagiou é que é autor dessa ideia. E aí o plágio, ela tem conotação diferente em diferentes culturas. Eu estava dando uma lidinha para trazer para vocês e eu vi que, sobretudo na Alemanha, um número imenso de pessoas que, anos, décadas depois, perderam a titulação de doutor porque reconheceram plágio nos estudos. Na Hungria tem casos. E aí, quando há esse reconhecimento de plágio, a pessoa, além de perder o título, ela se sente tão constrangida que ela diz, eu não posso mais ocupar esse cargo que me foi delegado. Ou seja, é uma questão cultural, em que ser identificado como uma pessoa que fez uma infração ética é tida como algo muito penoso. E aí, no Brasil e na América Latina como um todo, não ocorre isso ainda. Né? A pessoa se alegra de conseguir passar, de conseguir colar, de conseguir plagiar sem ser descoberto. Qual é a luz no fim do túnel? É que com a internacionalização das pesquisas não está sendo tão fácil fazer isso. Não existe software, os editores estão mais atentos para que o trabalho que seja feito na América Latina como um todo seja melhor, de melhor qualidade. Então, com o tempo, a gente espera que essa noção ética e o plágio seja cada vez mais raro. A gente precisa disso, né? Porque a gente trabalha de forma séria e quer ser reconhecida como uma nação que trabalha de forma séria, em todos os aspectos. E aí existe plágios em que são subdivididos em duas coisas. O plágio intencional, eu vou plagiar mesmo, estou com a preguiça, quero produzir, quero publicar, vou plagiar. E aí existe o plágio integral, parcial e conceitual. O plágio integral. Você transcreve o texto completo sem citação da fonte. Pronto, é meu. Agora, carreguei a ideia do outro e pronto. Existe o plágio parcial, que é o que a gente mais encontra, inclusive nos trabalhos que a gente orienta às vezes, realiza a cópia de alguma frase, de um parágrafo, sai plagiando de vários lugares, e aí o texto não tem nada a ver, a gente faz a primeira leitura e já vê, coloca no Google, já encontra, né, uma coxa de retalhos toda confusa. E ainda há o plágio intencional, chamado conceitual, quando você se apropria de um ou mais conceito ou de uma teoria e defende como se fosse sua. Né? Ninguém disse isso, foi eu que pensei. Plágio intencional, como todo plágio, ele é crime. E existe ainda o plágio não intencional. Fiquem atentos a esse, que é, li um texto, não fiz o fichamento, lembrando que a gente aqui no Kaizen já apresentou como fazer um bom fichamento, e aí escrevi, nossa, que coisa bacana, vou anotar aqui, quem sabe um dia eu uso. Escreve aquele parágrafo, aquela ideia, guarda, não referencia. Em determinado momento, você revisita aquilo, porque está escrevendo um artigo, está escrevendo um trabalho sobre, revisita e não tem o autor. Aí você faz, nossa, mas nesse dia que eu escrevi, eu estava inspirada. Eu estava muito sabida. E aí pensa que é seu, só que não foi, criatura. Você, né, todo mundo acha que é muito inteligente e todo mundo acha que merece o Nobel. Mas nem é isso. Então, o plágio não intencional é você esqueceu de onde leu e fica achando que é seu, cita como se fosse seu. Também é crime, né? Também é falta de ética, ok? E aí é o que a gente acontece, né? Vocês já leram um texto e pensaram assim, meu Deus, eu devia ter escrito isso, nossa, que ideia, que sacada boa. Eu nem acredito que não fui eu que fiz, mas não foi, viu? Não foi você, então diga de onde você tirou, se você ainda não teve essa ideia iluminada diferente de tudo que já foi visto. Espero que a gente um dia tenha, né? Mas não façam plágio. E eu também não, né? Pode passar. E aí o plágio, ele tem aspectos éticos, jurídicos, pedagógicos e institucionais que precisam ser pensados. É claro, né, os aspectos éticos, que é o que a gente já está falando. O plágio, ele traz benefício coletivo, ele é justo, ele respeita a autonomia de quem escreveu, né, de quem fez aquele trabalho. A gente sempre tem que pensar naqueles princípios da autonomia, da beneficência, da justiça e da não maleficência. O plágio corresponde, né, a esses princípios? Não. Então, ele é uma infração ética, ainda que seja moralmente permitido em determinado grupo de pesquisa
ainda que o orientador ou o líder incite que isso ocorra, pode ser moralmente aceito, eticamente não. E aí também existem os aspectos jurídicos. A Constituição Federal, a Lei de Direitos Autorais e, inclusive, o Código Penal Brasileiro coloca o plágio enquanto crime e pode implicar pena de detenção de 3 a 12 meses ou em multa, ou em no sujeito perder o cargo para o qual pleiteava, para o qual já passou em determinado concurso, ou perder sua tese, ou perder seu título de mestre. Então, existe um aspecto jurídico que eu acredito que, com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais rígido e é retrospectivo. Né? Teve um caso de um professor de determinada instituição de renome aqui do Brasil, e que a tese dele era muito antiga, mas ele perdeu mais de 15 anos depois. Então, é algo a gente pensar, refletir e rever nossos comportamentos cotidianamente, porque é fácil errar. E ainda tem os aspectos pedagógicos e institucionais, né? Qual é o papel do educador, da gente, né, que está aqui discutindo isso, para romper o ciclo da desonestidade acadêmica, da cola, do plágio, né? De colocar um autor quando na verdade não é, de convidar ou de tirar alguém que merecia estar nessa publicação. A gente precisa revisitar constantemente isso para evitar problemas para a gente e para o coletivo. Pode passar. E aí a última, né, das reflexões de hoje é com relação ao autoplágio. O autoplágio é você se citou, né? Ah, mas eu acho que não é meu, eu não posso citar o outro, mas eu posso me citar. Meu Deus, eu já tive esse trabalho todinho para fazer. Eu não posso nem né, utilizar isso. Bom, vamos ver o que é que pode e o que não pode, o que se configura autoplágio. O autoplágio também é crime, também é infração ética, também não pode ocorrer. O autoplágio é um dos espectros de conduta acadêmica questionável e inclui 4 tópicos em específico. Primeiro é a reciclagem do texto. O autor reutiliza trecho, curto ou longo, de artigo que ele já publicou sem a devida referência. Né? Eu estou me citando, mas nem estou dizendo de onde eu tirei. Mas não é meu, mas você já publicou isso. Então, se você já publicou, se cite. Né? Cite os demais autores desse artigo que já foi publicado, ou dessa sua tese, ou dessa sua dissertação, porque já foi publicado. Duplicação de texto. A informação contida no artigo, que ainda vai ser enviado, se justapõe consideravelmente a um artigo que já foi publicado. É o mesmo método, a mesma hipótese, o resultado é muito semelhante, mais ou menos o mesmo trabalho é enviado para 2, 3 revistas. Inclusive, quando a gente vai submeter um artigo à revista, a gente precisa dizer, esse artigo não foi submetido para apreciação em outro periódico. Então, a gente já dá esse atestado e alega que não foi. Mas, às vezes, um artigo tem o título "O céu é azul" e o outro tem "Azul é o céu". E está igualzinho, só mudou minimamente, não traz nenhum resultado relevante, nenhuma contribuição diferente, a mesma coisa enviado para várias revistas, é duplicação de texto, autoplágio, infração ética. Pode passar, Kisna. Outra coisa, inclusive eu lembro que Pétala já falou, é aquela publicação salame. Você fez um estudo e tem vários dados. É possível que não dê para discutir todos esses dados em um artigo? Sim, é possível, até porque as revistas estão limitando muito o número de páginas. Mas, às vezes, é má intenção de quem está produzindo esse artigo. Divide, por exemplo, era um artigo transversal discutindo várias variáveis. E aí você poderia organizar os resultados de modo que ficasse mais substancial esse trabalho. Ah, mas eu vou perder tanto dado, vou dividir. E divide uma série de trabalhos, e aí nenhum é tão relevante, é uma publicação salame, por quê? Porque no intuito de conseguir mais publicação, o autor fragmenta sua pesquisa em partes menores. E aí, lendo sobre isso, eu vi um caso, em uma pesquisa do Irã, eles fizeram a mesma pesquisa no país inteiro. E aí o país tem 41 estados. Eles publicaram em 41 revistas diferentes o resultado da pesquisa.
Eles publicaram o resultado da pesquisa no Rio Grande do Norte, o resultado da pesquisa na Paraíba, o resultado, entende? Só que, na verdade, o resultado todo, ele era praticamente igual. Eles só descreveram de cenário para cenário, porém, a coleta de dados, a hipótese, o método e até a conclusão era semelhante. Isso é uma publicação falando com o intuito de conseguir mais publicação e também uma infração ética. Outro equívoco é a publicação atualizada. Você tem um trabalho e não conseguiu publicar. Ou porque perdeu tempo, ou porque abusou daquele trabalho que ocorre, de você não conseguir mais nem olhar para ele, e aí você faz, eu quero ele de volta. Aí altera uma outra coisa, altera a data em que você fez a coleta, você não fez uma nova coleta. Porém, como as revistas não aceitam artigos muito antigos, você diz, eu fiz essa coleta há 2 anos, muda, altera um dado e tenta passar por um novo artigo, né? Foi seu trabalho, porém você está alterando dados ou fez uma segunda etapa da coleta bem pequenininha que não muda e não agrega em nada naquele resultado e envia. Isso também é autoplágio, infração ética. Então, vejam que não é tão raro e não é tão difícil. A gente precisa realmente estar pensando sobre isso e não se contaminar com essa necessidade de publicar, publicar, publicar. Publicar sim, mas publicar com ética, com coerência, com qualidade. Por quê? Porque existe, pode passar aqui, né? Existem impactos do autoplágio, do plágio. Alguns dos impactos. Primeiro, a gente está fazendo revisor, editor e leitor perder tempo. Quando a gente se debruça sobre uma leitura científica, é porque a gente quer aprender alguma coisa, né? Porque a gente quer avançar e beneficiar alguém ou a sociedade. Então, se você manda um resultado equivocado, plagiado, sem qualidade, que você sabe que não tem qualidade, você está enganando e fazendo alguém perder tempo. Infração ética. Em caso de publicação duplicada, você adiciona informação já existente à extensa literatura científica acerca de um tema, que também faz perder tempo. Desperdiça recurso de produção e página de periódico que poderia se dedicar a um artigo de fato original e relevante. O objetivo da ciência é melhorar a qualidade de vida da sociedade. Se aquele trabalho não vai trazer benefício algum, por que fazê-lo, né? Compromete resultados de meta-análise, por exemplo, né? Se vários estudos, é o mesmo estudo, e aí um estudo disse, esse remédio é bom para o COVID, aí você duplicou, quando alguém vai fazer a meta-análise, vai dizer, nossa, esse remédio é perfeito para o COVID, mas era o mesmo estudo, então ninguém sabe se isso é de fato. Olha a gravidade, né, dos atos que a gente faz, que a gente pensa que só vai nos prejudicar ou nos beneficiar, mas é em cadeia, vai prejudicando outros, impactando outros, a vida de outros. Pode passar. Infringe lei de direito autoral, podendo levar a processos legais longos e penosos, financeiros, né, de vexame público, de perder uma titulação que foi, né, adquirida com esforço, menos esforço do que deveria, né, senão não ia perder. Mas, enfim, que ainda assim houve um esforço. Compromete a carreira acadêmica e científica dos autores envolvidos e reduz a qualidade do periódico, já que geralmente o artigo é retratado, além de prejudicar o fator de impacto. Se você manda um artigo e depois é identificado que houve plágio, aí eles precisam retirar, retratar, e aí vai dizer o quê? Né, que é o processo de análise de editorização, editorização que fala? Acho que sim. Né, o processo de avaliação desse artigo não foi tão bom, prejudica a revista como um todo. Então, há uma série de impactos. Eu acho que eu já contei esse exemplo, mas eu acho válido relembrar. Houve um caso na Paraíba de uma discente que fazia uma pesquisa com uma substância para matar mosquito da dengue, na época em que a dengue estava uma epidemia imensa. Essa discente estressou, porque, coitada, ela tinha que contar os mosquitos todo dia, não deve ser muito fácil contar mosquito. Ela surtou, matou os mosquitos, assim, na tapa, na raquete, e doidou, né? Às vezes, assim, a gente tem uns surtos, realmente. Mas o que é que ela disse? Ela ficou com medo, né, de ter prejudicado a pesquisa, óbvio que ela prejudicou, mas ela disse que o remédio, que aquela substância, ela era perfeita, né? Tinha matado tudinho. Tempos depois, começaram a produzir e não matava, não era efetivo. Então, vejam o impacto,
né? Você achando que está protegido de algo, utilizando determinada substância e não estando. Há há um impacto muito grande, né? A ética ela tem que ser pensada porque ela vai reverberando na vida de outros e de outros. E aí, pode passar. Para diminuir os casos de plágio, de autoplágio, existem duas possibilidades, né, que as revistas têm feito. Uma das possibilidades é passar por software ou por alguns sites em que facilmente você identifica se foi plagiado ou não. Né? Existe uma infinidade de possibilidades, alguns de livre acesso, alguns pagos. Posteriormente, a gente pode colocar os artigos que utilizamos na apresentação, e aí essa tabela está em um dos artigos que embaixo eu citei, eu acho que é a CIS et al. 2019. Então, tem a apresentação dessas ferramentas. Mas mais importante do que utilizar essas ferramentas é evitar que o plágio e o autoplágio ocorra, né? É que a gente consiga educar os nossos filhos desde muito cedo para que eles compreendam que colar não é correto, para que a gente vá evitando isso no nosso meio acadêmico, né? A nossa formação continuada. E se a gente adotou essa prática por equívoco, porque nos foi ensinado assim, que a gente aqui, em todos os momentos, possamos evitá-la. Então, como evitar o plágio? Não fazendo o plágio, né? Lendo sobre, refletindo sobre, compreendendo o que é plágio, como citar de forma correta. E aí, se você ainda está na dúvida, está fazendo a leitura de um artigo de outra pessoa que você vai contribuir, e é tão bom quando você trabalha com alguém que você confia, deveria sempre confiar, né? A gente aqui, no caso, a gente trabalha sossegado, porque sabe que o outro não vai nos prejudicar, que vai trabalhar de forma ética e coerente. Mas está orientando alguém, né? Se você está em alguma dúvida, eis aí algumas possibilidades de identificar ou não plágio. Ok? Aqui foram as referências, e aí uma frase de uma filósofa contemporânea: não plagiarás e muito bem publicarás. Sou eu mesma, 2021. Então é isso, gente. A gente vai voltar a falar sobre isso muitas vezes e que a gente não precisa e não precisa plagiar, mas que a gente tenha publicações em bons periódicos, ok? Pois bem, obrigada.